Aqui no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 39, fala que Jesus estava aquietando uma tempestade. Ele estava com os discípulos e os discípulos estavam assustados porque tinha acontecido de vir uma tempestade e eles estavam muito assustados. E aqui diz assim: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Muitas vezes nas nossas vidas acontece de vir uma tempestade, algo que se levanta, alguma coisa que já vinha nos atormentando e de repente aquilo vai se tornando mais confuso e exige alguma atitude e por algum motivo ou por outro a coisa acaba virando como se a gente se sentisse no meio de uma tempestade, como se fôssemos ameaçados por alguma fúria, alguma coisa que está ameaçando a paz. Mas esse texto nos lembra que Jesus é que acalma a tempestade. Jesus disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Assim também nas lutas que a gente passa, Jesus ele dá ordem para que tudo se aquiete. Nós precisamos nos manter em oração, ficar totalmente em oração o tempo todo, pedindo a Deus moderação, que a gente haja com humildade, que a gente haja com paciência, que a gente aprenda a entregar o problema na mão de Jesus, que a gente aprenda a confiar nele e que a gente aprenda a depender totalmente dele, para que ele aquiete essas tempestades nas nossas vidas, para que ele faça surgir essa grande bonança. Para isso, a gente precisa também ser pacificador. A gente não pode querer ganhar as coisas no grito, usando de brigas, de contendas, usando de pressa, querendo que seja tudo do nosso jeito, na hora que a gente acha, e a gente tem que aprender a, a dar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Em Provérbios vem dizendo que a palavra a seu tempo é muito boa, né? Então, se a gente fala coisas de maneira errada, na hora errada, isso pode produzir uma grande tempestade por causa de uma palavra. Então, a gente tem que procurar observar o que a gente está falando, observar o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo e tomar cuidado com as consequências de tudo que a gente faz. Mas se por acaso a tempestade vier, entrega na mão de Jesus e não se desespera, não acha que é o fim, que agora não tem mais jeito, nunca achar isso, mas esperar que o Senhor vai aquietar essas tempestades. Ele aquieta, ele faz todo levante parar, todo levante do mal parar. É Jesus que faz isso parar. Mas nós temos que colaborar com ele, com as nossas atitudes. E onde nós vamos achar sabedoria? Na oração, lendo a palavra de Deus, ouvindo uma pregação, ouvindo um conselho bom, procurando refletir sobre como estamos agindo, o que estamos fazendo, procurando esperar as coisas entrarem da maneira certa, no lugar certo, ficarem da maneira certa, do jeito certo e do jeito que Jesus tem para nós, que tudo fique bem. Esse movimento é contínuo, mas aqui eu estou falando desse momento em que a vida parece que está se apresentando para nós como se fosse uma tempestade, como se algo estivesse fora do lugar,
como se algo parecesse que fosse destruir alguma coisa, e a gente confiar totalmente em Jesus, entregar nas mãos dele, como? Orando, fazendo essa entrega em oração, e ele mesmo vai nos conduzindo, ele mesmo já preparou o escape. Ele estava nesse barco aqui, ele estava dormindo, mas na verdade ele já tinha tudo providenciado para que viesse a grande bonança. Na verdade, a gente pensa que está no meio de um redemoinho, de uma tempestade, mas o nosso escape já está providenciado. A nossa saída, a solução, ela já está providenciada. Basta que nós nos aquietemos, nos voltemos para Jesus. Nós temos que nos voltar para Ele. Aqui os discípulos se voltaram para Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles foram a Jesus. Nós temos que fazer esse movimento de ir a Jesus, de buscar em Jesus o tempo todo, e a tempestade vai parar, e a inquietação vai parar, e a turbulência vai parar, e esse mar vai se acalmar, e esse vento vai parar de assombrar, e as coisas vão ficar no lugar de novo, vão ser restauradas, porque a gente está colocando a dependência totalmente em Jesus, aquele que pode aquietar as tempestades.